teve uma outra coisa muito interessante também que ele falou, que assim, a gente acha que pra dormir eu tenho que estar exausto. Não, eu tenho que estar bem pra dormir. Eu tenho que ter uma boa energia pra dormir. Porque tem gente que às vezes acha que Há uma dormir, exaustão. eu tenho que estar assim, exausto, caindo de sono. Não, você pode ir bem pra cama, porque você precisa ter uma boa energia, ou energia ainda suficiente pra você engatar num bom sono. Eu não sei os termos Sim, técnicos, sim, mas sim. falando como leiga, eu não sou especialista em sono, mas o que eu entendi? Que, por exemplo, quando dá 9 horas, eu já tô com bastante sono mesmo. Muitas vezes eu me preparo às 8 para ir pra cama. Eu tomo banho, eu visto meu pijama. Deu 7 horas, meu corpo já diz assim, não coma mais nada, né? Então é como se fosse uma preparação para quando eu for deitar, eu tô bem. Eu ainda nem tô assim exausta de sono, mas se eu deito às 9, eu ainda fico ali na cama, me preparando, mas é a noite onde eu me sinto mais restaurada. No outro dia eu me sinto recuperada. Eu lembro dos meus sonhos, né? Então, realmente é um processo, né? Como a alimentação, a gente tem que... É o orar e vigiar todo dia, né? Sim. Porque o que eu vejo desses pilares, né? Sono, alimentação e nutrição. Atividade e a prática física. de exercícios. Não são coisas assim que a gente fala, eu adoro fazer, né? Às vezes as pessoas ficam esperando cair uma super motivação. Igual eu falo pra minha mãe, assim, que a minha mãe adora burlar a atividade física. Eu falo, mãe, se você tiver com dor de cabeça, cansada, puta da vida, estressado, você vai fazer exercício. Ou se você estiver bem. Não interessa como você esteja, você tem que ir. Nem que você faça 15 minutos, meia hora, porque tem gente que fala assim, não, hoje eu só tenho meia hora, então vai meia hora, é melhor do que nada, né? A alimentação da mesma forma, às vezes a gente escorregou na banana no café da manhã e eu acho que eu vou negligenciar o dia inteiro, não. Poxa, se no café da manhã eu fui mais ou menos, eu tenho oportunidade ainda no almoço daquele dia de melhorar, né? Perfeito. Então, eu já trabalhei muito com o aspecto da motivação e às vezes as pessoas acham que vai cair do céu, assim, uma motivação, né? Eu tento treinar todos os dias, de segunda a sábado. Eu não gosto de treinos longos, eu gosto de coisas mais intensas e curtas. E tem dia que eu não tô afim de ir, mas aí naquele dia eu falo, não, hoje eu preciso ir. Porque eu não tô afim de ir. Então eu já preparei o meu cérebro para isso. Às vezes é o dia que você mais precisa, né? E não é assim, é fácil? Não. É agradável? Não. É totalmente desconfortável, sabe? Então, a gente tá muito acostumado a achar que quando eu me sentir bem, eu vou. Quando eu estiver confortável, eu vou. E não. É quando você tá no desconforto que você precisa procurar, né? Uma profissional, por exemplo, para cuidar da sua nutrição, da sua alimentação. É que você precisa ir pro treino, nem que você faça 15 minutos no dia, no outro dia você aumenta para 20. E você aumenta... acho que são pequenas regulagens até você ir caminhando, né? Porque a gente tem, às vezes, uma falsa ideia de que a pessoa que treina todo dia, nossa, ela é super motivada. Não. Se você me perguntar se eu gosto, eu não gosto. A gente precisa aprender a lidar com esse desconforto, sabe? E eu também, eu me dou como um exemplo, porque eu não gosto de fazer musculação. Inclusive, eu acho que essas pessoas são exceção. Mas eu aprendi que... Não é que eu aprendi a gostar, eu aprendi que eu tenho que fazer. Sabe? Hoje eu faço tênis, eu sou tenista e é um esporte que eu levo a sério. Então, se eu não começar a fazer o que eu preciso também fora das quadras, eu vou poder machucar, eu vou poder lesionar, vai comprometer o meu rendimento, né? Dentro de quadra também. Então, eu aprendi isso, né? O esporte me ensinou que eu preciso fazer muitas outras coisas que eu não gosto, que o esporte é mais natural. E mesmo assim, tem dias que eu falo, não acredito que eu tô acordando essa hora para jogar tênis, porque eu não estou com vontade, mas eu tenho esse treino pendente, sabe? Então, não vai ter... Mesmo aquilo que você gosta de fazer, vai ter dias que você não vai querer fazer, só que já está dentro da sua rotina. Ir com motivação, ir sem motivação e aprender a lidar com esse desconforto. Exato. E você falou muito dos pilares da vida e eu acho que eles se retroalimentam, sabe? Eu acho que um fortalece os outros. E é importante, porque, por exemplo, uma vez que você se exercita, você se expõe mais ao sol, você dorme melhor. Legal. E uma vez que você dorme melhor, você come melhor. Porque você consegue... Virtuoso, né? Exato. Você entra num ciclo virtuoso.
você vê as suas áreas da vida como se fosse um sistema único, sabe? Porque esses pilares vão complementando, vão se complementando, vão somando forças. Um vai ajudando o Um outro, vai né? ajudando o outro. Às vezes o paciente só consegue focar em um. Olha, o que dá é eu fazer um personal e eu vou focar nos treinos. Só que ele já vai ter alguns ganhos. Então, só de ele focar no personal, ele já vai ver que vai dormir melhor. Aí, dormir melhor, ele já vai ver que ele não vai ficar tão tentado em buscar por comida, né? Então, ele vai conseguir fazer escolhas melhores. Então, isso já é um grande caminho para o início desse processo, sabe? Então, às vezes, você não sabe por onde começar. Mas, focando em uma área, as outras áreas da vida também vão se beneficiando consequentemente, né? Mas eu acredito nessa soma das forças. Não acho que a nutrição é superior, né? Então, eu acho que é a soma das forças, da nutrição, dos medicamentos, do exercício, do sono. Isso tudo vão somando forças pro paciente. Sim. Eu fiquei sabendo nos bastidores, todo mundo quer saber um pouco dessa coisa das canetas, né? Sim. Qual que é a sua opinião sobre isso, né? Até porque você, como especialista em obesidade, as pessoas têm muitas dúvidas sobre os benefícios e as consequências, né? Os riscos secundários, né? As contraindicações, enfim, como é que é isso para o futuro, né? Porque às vezes as pessoas se envolvem nessas decisões mais rápidas, porque tudo a médio e longo prazo é mais custoso, né? É mais desconfortável, mas às vezes o ganho lá na frente é muito interessante, né? Mas, enfim, o que você... Então, o tratamento medicamentoso, ele é um grande aliado, Sim. né? E a gente chama popularmente canetas emagrecedoras, mas é um termo meio ruim de falar. Mas, assim, para as pessoas entenderem, né? Eu vejo com bons olhos porque isso dá muitas possibilidades de tratamento que antes não existia. Sim. Né? E tem muita gente que precisa, né? Se você for ver a prevalência de obesidade no Brasil é muito alta, sabe? Então, muita gente precisa desse tratamento, né? O Ozempic, mês passado, perdeu a patente, vai passar a ser comercializado a nível nacional, o valor do Ozempic vai baixar consideravelmente. Isso é um ganho, uma vitória para poder ser difundido, né? Poder ter mais acesso às pessoas que realmente precisam. Mas, ao mesmo tempo, tem o outro lado, que parece que é para todo mundo. Então, você compra o Ozempic... Não é só uma questão estética, né? Porque parece assim, ó... Você vai comprar o Ozempic e vai comprar o Whey Protein. Bota na sacola e vai para casa. Sim. Parece, né? Vira uma coisa mais banalizada. Então, não é porque vai facilitar o acesso que você vai ter que tomar... Que você vai tomar sem um acompanhamento médico, sem a devida prescrição. Então, é esse cuidado. São medicações super seguras, mas tem que ter essa orientação médica, sabe? E é um grande aliado. O que eu queria trazer é realmente isso. Eu acho que é importantíssimo um acompanhamento. Porque cada caso é um caso. Então, não existe, assim, a melhor ou a pior estratégia, né? Eu acho que quando a gente tem um profissional que tem condições de orientar, né? E saber em que momento aquilo deve ser usado, em que momento aquilo deve parar, em que momento deve voltar ou não voltar. E a gente só consegue isso com acompanhamento. Sim. Então, a importância do especialista, não tem jeito, né? Exatamente. E a maioria das mulheres 40 a mais, por, né, viver essas mudanças constantes aí, essa transformação grande na vida, talvez tenha indicação, sim, de introduzir essas medicações, né? Então, e tá tudo bem, né? Você não precisa estar numa obesidade grave para você ser um candidato a usar essa medicação, né? Então, as mulheres nessa fase, por ganhar peso, né, por risco cardiometabólico, né, alto, muitas vezes vão passar a usar essa medicação. Muitas vezes é indicado. Muitas vezes vai ser indicado e a gente vai ter que saber lidar com isso, no sentido de essas medicações vieram para ficar. Elas não vão embora. Elas vieram para ficar. Elas vieram de vez. Então, a alimentação tem que estar alinhado aos efeitos da medicação. Entendeu? A gente tem que levar isso em consideração para que a paciente consiga se nutrir, comer o que precisa, estar saudável, né? Então, assim... só que as medicações estão tendo um nível de importância muito maior.
quando você vai ver ali nas buscas pela internet, as pessoas estão buscando muito mais qual caneta usar do que qual dieta fazer. Ok. Então, isso já é um dado que assustou a gente ano passado. Então, eles conseguiram puxar e falar, olha, as pessoas procuram mais sobre qual caneta emagrecedora vai ser melhor para ela do que a dieta ou pensar em alimentação. Então, aquilo que eu falei, uma coisa não exclui a outra, né? Então, a gente tem que somar as forças, são tratamentos aí em conjunto. E nós, como nutricionistas, a gente tem que se adaptar a essa realidade e também pensar no qual que vai ser a melhor alimentação nesse cenário. Porque é sustentável. Não, é viável. exatamente, porque a paciente não vai conseguir comer muito, mas a gente vai ter que fazer com que ela consuma o que ela precisa. De nutrição. Entendeu? Então, assim, a gente é um desafio, mas é algo que a gente consegue trabalhar em consultório para essa paciente, de fato, ter todos os benefícios da medicação. E não a medicação acabar indo para um outro extremo, de perder peso rápido demais, ficar com aquela cara envelhecida, ficar flácida, perder massa magra, tudo de uma vez. Não precisa chegar nesse extremo. E qual seria uma orientação e uma dica importante em relação... Porque a gente percebe uma certa banalização, né? Assim, Sim. Um uso descontrolado, muitas vezes, né? Em função de uma estética, né? Eu falo para o meu paciente que quando ele usa os análogos do GLP-1, que são essas medicações antiobesidades, popularmente conhecidas como canetas emagrecedoras, o cuidado com a alimentação tem que ser ainda maior. Ok. Porque se deixar, ele passa o dia inteiro sem comer porque ele não tem fome. Então, assim, é um paciente que não pode confiar nos sinais de fome e saciedade dele. Então, realmente, ele precisa de uma orientação. Precisa. Sabe, assim, colocar, às vezes, até um alarme para lembrar de comer, sabe? Porque se deixar, vai ser a última coisa que ele vai perceber no final do dia que ele está com fome. Porque são efeitos da medicação. Então, a gente precisa ajustar isso para ele não deixar de consumir o que de fato ele precisa. E considerando que a porção que ele vai conseguir comer agora é super reduzida. Então, em pouca quantidade, tem que ter uma densidade nutricional adequada, uma caloria adequada, proteína adequada, tá? E senão ele corre o risco de ficar disfuncional em uma série de outras coisas, né? Cognitivamente, em termos de energia, disposição. Às vezes ele vai até magro, esteticamente feliz, mas podem ter outras consequências que se não tiver um acompanhamento, um equilíbrio, né, do que é medicação, do que é nutrição, as coisas não acabam bem, né? E são pacientes que às vezes não conseguem nem atingir a quantidade de fibras necessárias, porque não conseguem comer muita salada, muitos vegetais, por ocupar, né, esses alimentos darem essa sensação de mais saciedade ou de ocupar muito volume no estômago. Então, às vezes, eles não conseguem atingir a necessidade de fibras que eles precisam. Então, isso tudo a gente tem que avaliar. E também avaliar o pós também. É interessante usar medicação, tem indicação, tudo bem. Mas e depois da medicação? Então, a gente tem que fazer esse trabalho, né? Durante o uso, mas e depois que você parar de usar, né? Claro, com orientação, porque muita gente suspende por conta própria. Então, fazendo o desmame necessário, seguindo orientação médica, né? Só que aí vai ser um outro cenário, vai ser um outro contexto. Então, a gente vai precisar pensar, aí sim, voltar a se reconectar com sinais de fome e saciedade que antes estavam suprimidos, né? Voltar a introduzir mais alimentos ricos em fibras que antes ele não conseguia consumir. Então, são outras estratégias dependendo de qual fase ele se encontra, né? Porque vai fazer uso da medicação, mas também tem o pós-medicação, que é muito importante também. Sim. Bom, se você pudesse deixar um conselho, assim, né? Que a gente falou de vários assuntos super importantes e a sua especialidade está muito focada em obesidade, tem um foco em mulheres 40 mais, né? Pensando nesse público que tem essas necessidades, se você pudesse deixar uma mensagem final aí, né, a respeito de todo o seu trabalho que é voltado realmente para a questão do bem-estar, de uma nutrição consciente, né? Focando, acho que o pano de fundo
do seu trabalho como um todo, é sempre essa coisa, como é que eu me torno mais longevo, né? Como é que eu garanto ali uma sustentabilidade nesse processo, nessa jornada que o paciente chegou aqui e eu estou propondo, né? Se você pudesse deixar uma mensagem final aí, qual Eu seria? acho que para pensar em longevidade e chegar bem numa idade mais avançada, tem que começar agora com 40 anos mesmo, sabe? E justamente por conta da expectativa de vida aumentando, tem aí um dado que em 2030 vai ter mais ou menos 1,2 bilhão de mulheres nessa fase de pré-menopausa, menopausa, pós-menopausa, né? E é uma fase que representa muito da nossa vida. 1/3 da nossa vida é nessa condição. Então, eu vejo, né, essa fase da vida da mulher, que muitas das vezes ela quer resolver por conta própria, dar conta sozinha e não precisa seguir esse caminho. E assim, a nutrição tem tanto para contribuir com isso, sabe? Não só pensando em todas as transformações que ela tem, né, nessa fase, mas também para ajudar a prevenir muitas doenças que podem aparecer pela frente. Então, uma nutrição que vai ajudar na prevenção de um ganho de peso, de uma obesidade, uma nutrição que vai ajudar na prevenção de doenças relacionadas à saúde do coração. Então, uma nutrição que vai ajudar a paciente a não perder densidade mineral óssea, não ter problemas, né, em relação à saúde óssea, uma nutrição que vai ajudar a não chegar numa sarcopenia. Então, a nutrição tem tanto a contribuir nessa fase. E a mulher também tem tanto que se beneficiar também de um bom tratamento, né? Porque são mulheres que muitas vezes não têm o tratamento que merecem, porque é aquilo, aparentemente está tudo normal, mas já tem muitos sintomas que falam, né, por si e que já são um diagnóstico propriamente dito. E quanto mais a gente poder trabalhar numa prevenção, agir precocemente, a gente vai conseguir pular grande parte do sofrimento dessa fase, sabe? De oscilações hormonais. Então, ela vai sofrer menos com isso, vai poder se cuidar mais, né? Vai poder ter mais qualidade de vida. E é construindo aos 40 que ela vai chegar bem aos 60, 70, 80, sabe? Então, é mais ou menos isso que eu quero contribuir com o meu trabalho. E vai ter muitos posts sobre isso nas minhas redes sociais, sabe? Onde a gente te encontra nas redes sociais? O meu Instagram é NutriBiancaFaria. Então, vai ter muito post voltado para isso, sabe? Então, acompanha lá que eu tenho certeza que vão ter informações aí valiosas. Gratidão. Foi maravilhoso. Obrigada. Né? Agradeço de coração. Foi uma alegria receber. Eu acho que foram informações muito importantes, muito interessantes. Então, gratidão aí pelo seu tempo, pela sua dedicação aqui conosco. Obrigada a você. Adorei participar. Então, até a próxima. A medicina do futuro será tecnológica, mas ela só prosperará se for profundamente humano. Obrigada por acompanhar mais um episódio da Puriá Medicina do Futuro. Nos vemos na próxima conversa.